Olá, Cláudia aqui no Encruzilhada dos Livros, hoje para falar com vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. Não estão todos aqui, alguns foram lidos em formato digital, mas eu vou falar dessas crianças aqui hoje. Eu vou começar com Happy Place, da Emily Henry. Em português, ele está disponível com o título Lugar Feliz. Foi meu primeiro livro da Henry. Ela é super conhecida como uma autora de romance. Eu devo dizer que eu não fui para um lugar feliz com esse livro. Eu não fiquei me sentindo particularmente feliz, não gostei. Eu sei que talvez algumas pessoas não fiquem felizes comigo por eu falar isso. Mas enfim, eu achei assim, picolé de chuchu, de verdade. A história é o que? É um casalzinho que terminou e eles têm uma série de amigos. Eles vão para esse lugar onde eles sempre vão nas férias, que é na casa da família de um dos amigos ricos deles, que é tipo uma casarona, e eles vão sempre passar o verão lá. Eu não lembro se é o verão ou se é um fim de semana prolongado, sei lá, eles vão passar um tempo juntos nessa casa bonita. E por algum motivo bizarro de relacionamentos tóxicos, sei lá, a gente não pode falar para os nossos amigos que nós terminamos, porque eles vão ficar chateados. Já começa, né? E aí, enfim, a história é esse casalzinho que não tá mais junto, forçado a passar um tempo junto, dividindo o quarto e tal. Enfim, eu achei... Por que eu não gostei? Não é que eu não gosto de romance. Por exemplo, mês passado eu li a Abby Jimenez, o Just for the Summer, que foi super legal. Eu achei sem graça. Eu não gostei de ninguém, não gostei de nenhum personagem. Eu achei todo mundo chato. Sabe quando você não tá torcendo pra ninguém? Tipo, na verdade, eu acho que vocês estão todos errados. Esse negócio tá todo errado. Esse romance tá errado, essa amizade tá errada. Mas ela é conhecida, ela é popular. Se você gostou, ótimo. Eu quero, na verdade, tem um outro livro dela que é mais famoso, que dizem que é o melhor, que é o Book Lovers, Amantes de Livros, e eu tô com ele na minha listinha, eu quero ler. Eu não desisti dela, não, assim, ela não escreve mal, enfim, mas eu ainda quero ler mais alguma coisa dela, mas esse aqui, não. O segundo livro digital, que é basicamente saindo do romance, indo pra lama, literalmente, que é em português é o Patos, 2 anos nos campos de petróleo, da Kate Beaton. Ela escreve, ela é uma autora de quadrinhos, né, de comics, e ela faz uma memória, um graphic memoir. Ela fala desse período. Ela é uma artista e ela resolveu fazer uma grana indo trabalhar nos campos de extração de óleo em Alberta, no Canadá, que aqui no Canadá é tipo Texas do Canadá, é Alberta, enfim, eles extraem o óleo lá e ela fica, né, confinada nesse lugar, porque é longe pra caramba. Você dorme lá, ou você tá abrigado numa dessas das cidadezinhas em volta, né? Os vilarejos são formados em função ou das cidades que estão em função dessa extração do óleo. E ela vai morar nas redondezas para passar esses anos trabalhando, né? E, enfim, um ambiente de homens, ela come o pão que o diabo amassou. Ela ganha uma grana também, enfim, ela faz a vida dela, mas ela sofre. Então ele trata muito de misoginia, do impacto da solidão, e é um trabalho super delicado, é um livro bonito mesmo. Eu fiquei feliz que está disponível em português, porque ele é feminino, mas ao mesmo tempo que ela fala da brutalidade que ela sofreu, ela fala com carinho sobre as pessoas amigas que ela fez, sabe? Ela tem bastante poder na fala dela, e dessas amizades, desses relacionamentos que ela formou, da forma como ela entende aquelas pessoas todas naquela comunidade, e da dificuldade que foi de achar o próprio valor fora do que aquela comunidade acordava a ela, sabe? Então, assim, é uma leitura dolorida, porque, enfim, é brutal o negócio, mas é interessante para ver também que, enfim, a vida
na Norte América não é só flores, sabe? O próximo livro existe publicado em português com o título de A Mártir e é do Kaveh Akbar. Esse livro entrou para minha lista de favoritos de todos os tempos. Isso aqui é de uma beleza, é uma coisa tão bonita. Ele ganhou vários prêmios, para começar. Como que eu cheguei nele? Eu tenho um serviço que eu vi alguns booktubers recomendando ou testando, e eu resolvi testar também, que chama TBR, né? Tailored Book Recommendations, que tem um site bacana chamado Book Riot, que faz reviews, comentários de livros, né? Um site de resenhas e comentários, entrevistas e tal. E eles lançaram esse serviço que é o Tailored Book Recommendations, que é basicamente você entra lá, você faz a sua assinatura, você paga cada 3 meses uma graninha, você dá suas informações, você dá teu link do Goodreads, você diz o que você tá a fim de ler, o que você gosta, o que você não gosta, em que pilha que você tá de leitura, e eles fazem algumas recomendações. Eles te mandam 3 recomendações de livros que eles acham que você vai gostar. Eles designam uma pessoa, né, uma livreira, eles chamam de bibliofile, né, uma pessoa especialista que vai tentar te entender, vai ver todas as informações que você colocou e vai fazer as recomendações. Então eles me mandaram 3 livros. Esse foi o primeiro que eu li. E olha, em cheio, na cabeça, livro bom, emocionante, bonito. Sobre o que ele é? Esse é a história de um homem iraniano-americano. Né? Houve um acidente, os pais dele moravam no Irã, eles estavam se preparando para emigrar e, na verdade, não, acho que eles passam a se preparar depois. Às vezes eu me perco nos detalhes da história, mas a mãe sofre um acidente de avião, acidente, mas na verdade ele foi bombardeado, foi num ataque americano, que deu errado, não era para ter sido aquele avião, mas enfim, eles bombardearam esse avião, o avião explodiu, ela morre. E aí o pai vai embora com o filho para os Estados Unidos e ele cresce americano. E ele tem essa coisa de tentar entender, ele é um cara super profundo, mas super complicado. Então o livro fala de vício, fala de alcoolismo, fala desse luto dele, da dificuldade dele de se relacionar com o pai, da ausência da mãe, de tentar entender o sentido da vida. E ao mesmo tempo tem muita ação, porque assim, ele é bem obcecado com a questão da morte, né? Desse luto, de querer entender tentando entender qual é o papel do Marte, né? O que se mata por uma causa, não que ele tenha vontade de se matar por uma causa, e aí ele vê que está tendo uma exposição de uma artista, ela faz tipo happening, né? Ela faz ações artísticas. Nesse caso, ela está fazendo uma ação artística, ela está com câncer, ela está para morrer, e a instalação dela é ela sentada, conversando. Ela dá alguns minutos para conversar com pessoas, para falar sobre qualquer assunto que as pessoas queiram. Meio no estilo Marina Abramovic, né? Que é sentada olhando nos olhos, né? Na história você tem essa artista. E ele, enfim, ele tá lidando com todas essas questões. Ele resolve ir lá para viajar, ele vai para Brooklyn para encontrar essa artista. Então tem as coisas da relação dele com o melhor amigo dele, que também é uma relação amorosa. O que faz o livro ser bonito é que, sabe quando as palavras são simplesmente, parece uma manteiguinha, assim, é poético. Na verdade, o autor, o Kaveh, ele é poeta, né? Ele escreveu, publicou vários livros de poesia antes desse, e esse aqui fica todo mundo indignado porque é o primeiro romance dele, né? E tipo, ele ganhou um monte de prêmio, e ele é arrebatador, assim, se você olhar, eu risco meus livros, né? E ele tá todo riscado, assim, é cheio de momentos, assim, que você fica... Você tem que parar, você tá lendo, aí você para assim e fica pensando, que coisa mais linda, deixa eu notar isso aqui. E aí virou pra mim um livro que eu quero ler de novo. É lindíssimo, lindíssimo. Mártir. O
O próximo, entrando numa vibe distópica, nós temos aqui o Wool, que é o primeiro da trilogia Silo. No Brasil foi lançado como Silo. No Brasil é Silo, não é o Wool. Do Hugh Howey, que é uma série, uma série de livros que virou série na Apple Plus. É legal, mas assim, sabe aquelas histórias que é só ação? Tipo, nada contra ação. Eu gosto de história com ação, com plot, né? Com uma sequência de eventos. Mas assim, ela é engenheira e todas as analogias para mostrar que ela é uma mulher heroína, ela é a heroína da história, que é uma coisa legal. Você tem a personagem central que faz tudo, é uma mulher poderosa, forte. Mas assim, a psicologia dela toda é comparada com máquinas, porque ela é engenheira. Então, e ela resolve todos os problemas das máquinas. E é o tempo inteiro assim, porque isso aqui é como uma engrenagem. Então, tipo, o tempo inteiro, toda a psicologia dela é o desenvolvimento das máquinas, sabe? Então eu achei meio lento. E eu gosto de livro lento, então o problema não é que foi lento. É simplesmente uma ação que, tipo, não desenrola o negócio. E é só ação e não desenrola. E a psicologia não vai longe. De certa forma, eu tô achando a série de TV mais interessante. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que ler os outros 2 livros, porque eu quero saber o que vai acontecer antes de eu ver a série. Então, geralmente o que eu faço, quando eu começo a ver uma série que eu acho que tá legal, eu paro, se eu não tiver lido já o livro, aí eu quero ler os livros para depois de ver a série. Eu não gosto de ver a série e depois ou ver o filme e depois ler o livro. Então, tá aqui, lançado em português como Silo, do Hugh Howey. O próximo livro é do Howie Haji, eu não sei como é que pronuncia esse nome dele, Howie Haji. É um livro que a Sociedade do Fogo do Inferno, a Société du Feu de l'Enfer, da minha editora que eu adoro, a Alto. E ele foi, na verdade, isso aqui é uma tradução do original em inglês, que não tem em português. Então, talvez vocês achem ele em inglês com Beirut Hellfire Society. Um dos motivos porque eu li agora, porque eu tô fazendo o challenge do Read Good, e que é um challenge de um booktuber que eu sigo, que eu gosto muito, o Ben Read Good. E o challenge tá no Storygraph. Eventualmente eu vou fazer um vídeo só sobre os challenges que eu sigo e como que eu escolho meus livros. E o prompt do mês era um livro com fogo na capa, ou que falasse do fogo, ou que tivesse a palavra fogo. E aí esse aqui ganha pontos duplos, porque fala em fogo, fogo, e você tem a imagem do fogo, né? Que é o Hellfire Society. Ele se passa em Beirute, né? Na guerra. E eu achei super bonito. Um livro estranho, que é a história. Ele trabalha como ele herda do pai, né? Ele ajudava o pai, ele herda do pai um negócio de funerária. É uma funerária normal, mas ele também segue esse tipo um culto em que eles acreditam que os corpos têm que ser queimados, né? Cremados. Então eles têm um crematório meio que legal, assim. Então algumas pessoas vão lá e pedem, né? As pessoas que são membros dessa crença vão lá e pedem para ele cremar. E aí é o rapaz jovem que cresce nesse ambiente e que trabalha com isso. É um personagem, assim, eu acho muito interessante porque ele quase não fala. Tem muito diálogo, mas dele mesmo não tem. Em geral, as pessoas chegam nele e falam para ele: você vai fazer isso, você concorda com isso? E ele, não. Mas ao mesmo tempo, as ações dele são muito legais. Assim, ele é um cara muito super que gosta dos animais, gosta das pessoas, ajuda as pessoas, independente de serem do mesmo lado político, independente enfim, da posição dessas pessoas. Como assim você não detesta essa pessoa? Mas nem ele simplesmente não fala nada, ele não se defende, ele não se explica, mas as ações dele são muito
decentes. E a única vez que ele tem uma conversa de alguém tentando fazer com que ele se explique, tipo, eu tô tentando te entender, e ele conversa, ele explica, é justamente com alguém que seria inimigo dele, né? Que captura ele, mas eu não tô entendendo você, por que você tá fazendo isso? E aí a pessoa tentando entender, fazendo perguntas, e ele realmente se explica. Então você vê que ele não tá negando explicações a ninguém, simplesmente ninguém pergunta o que ele pensa. E é um baita personagem. Eu gostei muito do Pavlov, gostei muito do Howie. É uma narrativa super gostosa. Talvez não seja o melhor termo dizer que é uma narrativa super gostosa, porque, enfim, se passa na guerra, tem violência pra caramba. Mas é muito poético, muito bonito. E tá todo riscadinho, todo riscadinho, cheio de momentos bonitos, interessantes e reflexões bacanas. E o próximo livro é um outro livro difícil. Eu acho que eu li um monte de livro meio pesado em fevereiro. Vai ver que foi por isso que eu não gostei da Emily Henry. Talvez tenha sido meio... que coisa boba. Mas não é, eu gosto de romance. Enfim, mas não rolou. Mas eu tô achando que minha vibe em fevereiro foi meio pesadinha. Mas enfim, o que eu li foi The Bluest Eye. Oi, o gato de Zoe. O The Bluest Eye, da Toni Morrison, em português disponível como O Olho Mais Azul. E assim, a Toni Morrison, maravilhosa, poeta, linguagem perfeita. Assim, eu tenho aqui todo riscado também, cheio de reflexões. Esse aqui, ó, olha essa minha, tem um coraçãozinho. Isso aqui parece ser uma lágrima, porque é tão triste. A história de uma menina negra, oprimida, pobre, americana, numa época, se hoje não é fácil, era pior. Enfim, já tá difícil, e agora tá ficando pior de novo, enfim. Mas, e ela, enfim, aquela vida desgraçada, e ela um monte de problema, violência, abuso. E aí ela chega à conclusão de que ela gostaria de ter os olhos azuis, que se ela tivesse os olhos azuis, as pessoas iam gostar dela. Enfim, o livro inteiro, a vontade que dá, vem cá, Pecola, menina, vem cá, Pecola, deixa eu te abraçar, porque assim, ai gente, o sonho dela é ter o olho azul pra vida dela ser melhor. Enfim, essa coisa não só da mulher, mas da criança que não enxerga o seu próprio valor, que não é valorizada por ninguém, aliás, né? Então é um livro de chorar, de dar raiva, e ao mesmo tempo de leitura compulsiva, porque é tão bonito, tão bem escrito. E já que o assunto é sentir raiva das injustiças desse mundo, mais um livro difícil. Esse aqui eu demorei para ler, eu não li todo em fevereiro, eu tô lendo já faz um tempo. É o Dark Money. Eu não achei ele em português, mas pelo que eu vi existe em espanhol, que é o dinheiro negro, né? O Dark Money, The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of Radical Right, que é a história escondida, a história secreta dos bilionários por trás da ascensão da extrema-direita. Leitura leve, só que não. Da Jane Meyer. Ela é jornalista, e ela, uma narrativa super boa. Eu acabei, na verdade, ele tá assim novinho, meu livro, porque eu comprei o livro e depois eu acabei pegando o audiobook. Então eu acabei ouvindo ele em audiobook. Em geral, não ficção, eu prefiro em áudio. Enfim, basicamente, como diz o título, é uma história de como os bilionários, por motivos que só Freud explica, não estão contentes em ser bilionários e precisam ser mais bilionários, trilionários. Eles precisam de mais. E o que eles fazem? Ferrando todo mundo. Enfim, que mostra como a grande política já de muito tempo, e como alguns empresários, né,
criaram movimentos conservadores, influenciaram a educação, o currículo escolar americano, e enfim, por tabela no mundo todo, né? Então, é um livro muito legal para entender o caos político, a situação política que a gente está vivendo. Para mim, ele foi uma leitura lenta, porque é aquele livro que você lê e fica, deixa eu ler outra coisa mais leve, porque irrita, dá raiva. Mas é bom. E num respiro um pouco mais metalinguístico, mais poético, um pouco mais leve, talvez, livro curtinho, o herói na verdade a heroína, né, The Hero of This Book, e pelo que eu vi não tem em português também, The Hero of This Book, da Elizabeth McCracken. Ela brinca muito, é meio que o unreliable narrator, né, o narrador em que a gente não pode fazer confiança, porque a gente não sabe exatamente se ela tá contando uma história inventada ou se é uma história real, e ela brinca com isso, porque ela fala que ela tá falando da mãe dela, mas não é a mãe dela. A gente não sabe se é ficção ou memória, e ela mistura as duas coisas, e ela meio que tira onda do fato de que a mãe dela não gostaria de que fosse uma memória, então é uma ficção, então ela tá misturando tudo e tal. É lindo, lindo. Ela fala da mãe dela, dessa relação. No caso dela, tinha uma relação difícil com a mãe dela, mas ao mesmo tempo de admiração, né? Uma relação de tentar ser amiga, mas ao mesmo tempo tem aquela dificuldade de entender aquela mentalidade, e fala com muito carinho, né? Com uma certa melancolia. Ela tá de luto, né? A mãe faleceu, é como começa o livro, e ela tá, enfim, tentando lembrar, tentando organizar as coisas. E assim, um livro escrito, um primor. Eu nem tinha marcado aqui, eu tô passando, vários coraçõezinhos. Gostei muito, curtinho, uma leitura tranquila e super bonito. Ela também ganhou alguns tantos prêmios, essa autora. E para fechar, um livro no formato digital, que foi lançado agora em 2025, o Billy the Kid, The Life Behind the Legend, é a vida por trás da lenda, a história do Billy the Kid, do George R. Matthews. Foi um livro que eu li como leitura adiantada, né, leitura avançada. O autor me enviou a cópia do livro para eu ler e deixar uma review honesta. E ele fez essa pesquisa sobre o Billy the Kid, levantamento, documentário, e enfim, ele traça uma biografia bem material, assim, do Billy the Kid. Meio pesado, bem longo, não é uma leitura de romance, não é uma leitura, ele não é ficção histórica, é um livro documental mesmo. Mas o que eu particularmente gostei muito é que ele trata da questão da mãe do Billy the Kid, que era uma imigrante irlandesa chegada nos Estados Unidos, e aí foi pro oeste, né? E como as mulheres na época, e na verdade até hoje, não contam muito, né? Então a história dela se apagou. E o George Matthews, ele faz esse esforço de tentar retraçar, de tentar encontrar quem ela era, e ele admite que, enfim, não tem documentação, mas ele fez toda uma documentação para tentar entender como que era esse fluxo migratório na época. E ele fala assim, a gente sabe que ela chegou nessa época ela teria saído daquele porto, ela teria chegado ali. Então ele começa a imaginar o que teria sido a vida dela e a vida dessa família, que teria levado ao Billy the Kid tomar um cara inteligente, um menino que cresceu inteligente, enfim, para ele ter conseguido fazer todos os feitos dele, ele tinha que ser esperto, né? Então, um menino que você vê que tinha potencial, gostava de ler, era um menino bom, e que vira, enfim, a lenda, né, do terror do oeste. E fala dessas dificuldades familiares, enfim, e traça um retrato interessante sobre a sociedade americana nesse momento histórico, o que é muito interessante. Eu gosto muito de conhecer
a história da região. E, enfim, eu gostei muito. Foi uma leitura bem informativa mesmo. E que, se não é uma leitura de romance, não é uma ficção, dá para ver que eu acho que qualquer outra pessoa que tente fazer qualquer coisa sobre Billy Kiddo hoje em dia vai ter que se referir a essa obra dele. Então eu fiquei super feliz com a leitura que eu consegui fazer antes do lançamento e agradeço ao autor e à editora pela cópia. Então foram essas as minhas leituras de fevereiro. Muito obrigada por passar esse tempinho comigo e a gente se vê de novo em março.